Primeiro aço, então alumínio, depois titânio, então fibra de carbono. Esses são praticamente os materiais que dispomos para construir bicicletas hoje em dia. Se você voltar 20 anos, você não encontraria uma bike de fibra de carbono no pódio do Tour de France. Mas o fato é que esse material é mal compreendido. Então pensamos em como explanar sobre esse assunto e falar sobre alguns mitos negativos, como baixo teor de carbono, incluído Sebastian, o design da Canyon, muito parecido com John Hancock. Vamos descobrir a verdade sobre fibra de carbono. Carbono não é indicado para ciclistas pesados. Errado. A resistência de um componente em geral não depende do material. Cada parte é projetada para uma carga específica. É certo que existe o risco com o carbono, como qualquer quadro de qualquer material. Você pode exceder o limite, por exemplo, para aliviar o peso da peça. Mas problemas só ocorrerão se não for projetado corretamente, ultrapassando, por exemplo, a força de resistência do material. Se você é um piloto pesado, você deve se certificar se o componente da bike suporta o esforço. Não importa o material que está sendo comprado, mas hoje em dia você não deve ter mais esse tipo de problema. Todo carbono usado nas bikes vem de somente 5 fabricantes. Correto. Todos os quadros de carbono e componentes são feitos por apenas 5 fabricantes. É exatamente a verdade. Os fabricantes admitem que fazem diferentes graus de fibra de carbono. Não é como se cada peça da bike tivesse a mesma qualidade. Você tem um monte de outros ingredientes, não menos importantes no processo de engenharia e fabricação, que em última análise determinam o resultado da peça da bike referente à rigidez. Módulos de carbono alto significa bikes de alta qualidade. Errado. O módulo refere-se à resistência e à rigidez das fibras, que são tecidas em folhas de fibra de carbono. Então, indo de uma fibra com módulo padrão para uma de módulo super alto, as fibras ficam mais rígidas, resistentes e mais leves. Fica mais caro fabricar. Daí porque os caras do marketing anunciam o fato de seus quadros são feitos de carbono, de módulo ultra alto. Mas a verdade é que não importa o quanto caro é sua bike. Você precisa de um mix de módulos variados dessas fibras de carbono para fazer uma bike. Caso contrário, será muito leve, desconfortavelmente rígida, extremamente frágil, de modo que a forma e a arte de proteger uma bike de fibra de carbono é obter a mistura de fibras nos lugares certos e nas direções certas, a fim de obter uma bike leve, resistente, confortável e forte. Então, o elevado módulo não significa necessariamente alta qualidade. Você não pode deixar a sua bike de carbono encostada num radiador. Errado. Para fazer uma bike de fibra de carbono, eles têm de cozer. Então, se acontecer de você deixar a sua bike encostada no radiador, ela vai derreter, certo? Bem, felizmente isso está errado. As resinas utilizadas para colar as fibras de carbono juntas são capazes de resistir a temperaturas muito mais elevadas do que o radiador pode produzir. Pense sobre as suas rodas de carbono, por exemplo. A superfície de frenagem necessita sobreviver a temperaturas superiores a 100 graus, que é a temperatura que o radiador do seu carro nunca vai ter de ultrapassar. Se você deixar a sua bike encostada em um forno por descuido, pode ser motivo de preocupação. Tente evitar esta situação a todo custo, mas se deixar ao lado de um aquecedor elétrico também pode ser problema. Então, um pouco de cuidado nunca é demais. A luz do sol enfraquece o carbono. Errado. Bem, na verdade, até poderia ser verdade, mas aqui no Reino Unido nunca descobriríamos. O fato é que as resinas usadas para colar as fibras de carbono juntas às vezes podem ser suscetíveis à luz UV, o que significa que as partes do seu quadro poderiam ir desgastando ao longo do tempo. O fato é que, pensando que os fabricantes de carbono evoluíram e levando em conta que as resinas são agora revestidas com protetores de raios UV, significa que você pode ser capaz de usar o seu quadro ou componentes indefinidamente. Se você estiver cético, sugiro que você olhe aquele avião sobrevoando da próxima vez com bastante atenção. Carbono não pode ser reparado. Adivinha? Errado. Levei muito tempo para acreditar nisso, mas o quadro de aço pode ser ressoldado. Mas de carbono, quando estraga ou danifica, vai direto para o lixo. Bem, não, é falso. Acontece que você pode consertar um quadro de carbono. Na verdade, as pessoas fazem coisas incríveis para ressuscitar o carbono. Você pode perder um pouco da leveza ou da resistência, mas você ainda pode ser capaz de usar a sua amada bicicleta.
Carbono é menos seguro do que alumínio? Errado. Óculos de cientista. Teoricamente falando, quase todo material pode ser considerado seguro se você levar em conta suas propriedades e assim as capacidades, e depois só uma questão de olhar a resistência e o peso, e portanto o desempenho. Então carbono não é menos seguro ou mais seguro que o alumínio, é apenas diferente. Mas uma coisa que eu aprendi umas semanas atrás é que é muito interessante, é que o carbono é depositado em um ângulo de 90 ou 45 graus de uma possível rachadura, precavendo, passo a passo, a falha. O alumínio, quando danifica, quase sempre é fim de jogo, porque é um material isotrópico, independente do que isto signifique. Pode acontecer do carbono possuir uma falha catastrófica. E se o alumínio se exceder no peso, irá apenas trabalhar fisicamente. O carbono pode dar possíveis advertências. E é só prestar atenção para os sinais, qualquer tipo de ruído ou sinais visíveis. Espero não ter falado nenhuma besteira a respeito da fibra de carbono. Se não, espero que tenha um debate saudável na seção de comentários desse vídeo. Faça seu comentário. Antes de eu ir embora, vamos ver um último ponto sobre segurança. É regra para qualquer compra de qualquer bike, de qualquer material. O carbono é um material brilhante, mas você sempre deve observar a qualidade do processo de fabricação do fornecedor, principalmente se comprar uma bike de carbono usada.